e a estratégia do Felipe Luiz deu extremamente certo. Mas a gente conseguiu ver que após a expulsão aos 30 minutos do primeiro tempo, a estratégia deu muito certo. Por quê? O Arrascaeta sabe segurar a bola muito bem, o Gerson sabe segurar a bola muito bem. E além disso, o Felipe Luiz, pelo visto, estudou muito o adversário, no caso o Corinthians. Porque quando ele dá a bola para o Corinthians não sabe o que fazer. Só tinha um jogador que sabe pensar muito bem, que era o Galo, e não estava vivendo uma tarde muito boa. Acho até que o Ramon Dias, treinador adversário, deu mole. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos continuar repercutindo tudo sobre esse grande jogo entre Corinthians e Flamengo, 0-0 na Neoquímica Arena. Com isso, o Flamengo está na final da Copa do Brasil e a imprensa carioca ali segue repercutindo tudo. Vene Casagrande, que é um dos maiores especialistas quando se trata de Flamengo, acabou revelando tudo ali dos bastidores, analisou o jogo e também pôde falar os pontos negativos e positivos também do Corinthians, né, que vacilou demais, deixou ali de atacar o Flamengo se fechou e consequentemente conseguiu a boa classificação para a final da Copa do Brasil. Um jogaço, todo mundo parou para assistir certamente. A imprensa continuará repercutindo tudo o que aconteceu nessa partida. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo o que eles falarem. É claro, o link do SBT Esportes Rio estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Vene Sorriso de finalista. Casagrande. Você não pode fazer, hein, Pedrosa? Que isso, Vene, para com isso. Boa tarde, Vene, Lucas Pedrosa, você de casa. Boa tarde pra quem, né, Lucas Pedrosa? Só tarde. Apenas tarde. Good tarde. Vai não! Tá. Ele não vai não! Já vou falar do Vasco, do Lucas Pedrosa, mas antes... Vene Casagrande, você também pode falar que o Twitter voltou, então você também voltou a participar nesse programa, hashtag SBT Esporte Rio. Assim você participa, manda sua mensagem aqui, ó. Pode aparecer por aqui. Também segue a gente lá no Twitter, no @SBT Rio. Vene Casagrande, sem ser resultadista, a estratégia do Felipe Luiz deu certo. O que ele fez depois que ele perde um jogador expulso, já vamos mostrar essa expulsão do Bruno Henrique. Você acha que deu certo a estratégia? Sem olhar o resultado, que deu certo tá na final. Mas se tivesse sido diferente, você ia elogiar também o que ele escolheu? Boa tarde, Fernandinha Maia. Falando sério agora, boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Então, o Flamengo e o Corinthians começaram um jogo ali muito disputado. Os primeiros 20 minutos, os primeiros 25 minutos, muito disputado. Acho até que o Flamengo foi melhorando com o passar do tempo. Mas aí, aos 27 minutos, o Bruno Henrique, que na minha opinião fazia até uma boa partida, acabou sendo expulso de maneira correta. Ele foi muito juvenil naquele lance, recebeu o cartão vermelho e foi muito justo. A partir daí, o Felipe Luiz mostrou que é um treinador muito promissor. O que ele faz? Ele tira o Gabigol, que é um homem de ataque, e coloca o Fabrício Bruno montando uma linha de 5. Ou seja, uma formação tática com 5-3-1 e o Arrascaeta como se fosse um falso 9. Após a entrevista coletiva, ele explicou muito bem. E naquele momento, muita gente criticou o Felipe Luiz. Eu aprendi, nesse pequeno tempo que eu tenho no jornalismo, não criticar antes do jogo acabar e após ouvir a explicação do treinador. Porque, de fato, me chamou a atenção. O que seria normal? Você tirar o Gabigol e botar um jogador mais rápido, talvez um Michael, um Gonzalo Plata. Mas ele coloca o Fabrício Bruno fazendo essa linha de 5 defensores, um 5-3-1, ou seja, dando o direito ao Corinthians de ter a posse de bola. E a estratégia do Felipe Luiz deu extremamente certo. A gente vai dizer aqui por conta do resultado, porque o Flamengo acabou conseguindo a classificação. Se o Flamengo tivesse sido eliminado, muita gente iria até criticar a escolha do Felipe Luiz, mas a gente conseguiu ver que após a expulsão aos 30 minutos do primeiro tempo, a estratégia deu muito certo. Por quê? O Arrascaeta sabe segurar a bola muito bem, o Gerson sabe segurar a bola muito bem. E além disso, o Felipe Luiz, pelo visto, estudou muito o adversário, no caso o Corinthians. Porque quando ele dá a bola para o Corinthians não sabe o que fazer. Só tinha um jogador que sabe pensar muito bem, que era o Galo, e não estava vivendo uma tarde muito boa. Acho até que o Ramon Dias, treinador adversário, deu mole, porque ele poderia ter feito uma substituição para poder tentar um contragolpe ao Flamengo. Ter botado mais um jogador no meio de campo, talvez um Igor Coronado, mas o Ramon Dias nada fez, facilitando a vida do Flamengo. Dentro de campo, a gente pôde ver uma linha defensiva muito bem montada, o Flamengo utilizando muito bem os jogadores rápidos, inclusive o Felipe Luiz coloca o Ayrton Lucas no lugar do Alexandre muito por conta disso, por ser um lateral mais rápido, porque ele com uma linha de 5, ele utiliza muito os laterais senão como ele fica alas. só enlatado, né? Exatamente. E o Wesley estava fazendo uma baita partida, isso precisa ser dito. O Ayrton Lucas, na minha concepção, fiquei com receio quando ele entrou, porque ele vem fazendo partidas ruins com a camisa do Flamengo. Fez uma boa partida a partir do momento que ele entra no lugar do Alexandre. E, claro, a gente pôde ver um Gerson numa tarde muito iluminada. Então, a estratégia do Felipe Luiz deu muito certo.
Quero parabenizar o treinador, que é um treinador visionário. Muita gente brincando que ele vem escalando o Gabigol para já estar treinando com um a menos. Mas isso, brincadeiras à parte. A verdade é o seguinte, ele fez muito bem. Parabéns ao Felipe Luiz, parabéns aos jogadores do Flamengo que jogaram muita bola e mereceram essa classificação. O Venê, Pedrosa, já disse que concorda com a expulsão do Bruno Henrique. Vamos colocar aqui na tela? Você de casa concorda? Era para ter sido expulso mesmo? Você concorda, Pedrosa? Na minha opinião, isso é expulso até na pelada, né? Realmente foi sem querer, é bem nítido que o Bruno não quer machucar aí o colega, que é o Mateuzinho, mas acaba pegando mesmo de chapa, de sola no coco dele. E até o próprio Corinthians postou a imagem dele tomando ponto depois, realmente ele abriu tomou 6 pontos. Um bom... Você viu a cabeça dele como ficou? Ficou bem um machucado feio, hein, Pedrosa? Pra você é expulsão isso aí? Zero discussão. Expulsou na hora. Muito bem expulso, por sinal. O Bruno até falou na hora, naquela leitura labial muito bem feita, não sei quem que fez. Ele fala... Pô, professor, eu fui botar o pé e ele abaixou a cabeça de propósito. Porque na hora o jogador quer tentar não ser expulso, né, Pedrosa? Mas isso aí eu acho que é indiscutível. Sem querer também é falta. Exatamente. Ô, Pedrosa, olha só, o Anderson, nosso querido Anderson que trabalha aqui com a gente, lembrou uma coisa que a internet estava falando, né? O Felipe Luiz tinha uma expectativa, todo mundo dele ser o Jorge Jesus, e na verdade ele se transformou no Simeone, hein, ô Pedrosa? Você concorda com a estratégia ou você acha que o Ramon que errou? Não, eu concordo que o Felipe Luiz tem todos os méritos. E assim, o Felipe Luiz, antes de ser treinador do Flamengo, antes dele começar nessa vida de treinador, até mesmo no Sub-17, ele dá uma entrevista ao Charla falando que ele pegaria um pouquinho de cada treinador que ele já trabalhou. A gestão de grupo do Renato Gaúcho, a postura defensiva do Simeone, a postura ofensiva do Jorge Jesus. E sem contar, gente, que ele tem um lastro muito grande como atleta. Ele já viveu coisas na sua carreira que muitas vezes o próprio Atlético de Madrid vivia, que eram muito parecidas com o que aconteceu ontem no Corinthians e Flamengo. Eu vou lembrar aqui, até conversei com o Venê pré-jogo, pré-programa aqui, que é o seguinte, o Felipe Luiz participa de 2 classificações do Atlético de Madrid contra o Barcelona em 2014 e em 2016, onde o Atlético de Madrid tinha uma certa vantagem jogando no Vicente Calderón, que era o antigo estádio do Atlético de Madrid, e faz justamente isso, joga sem uma referência para poder segurar, naquela ocasião, primeiro Messi e Neymar e depois o trio MSN. E o Atlético de Madrid consegue 2 classificações heróicas. Na segunda, ele consegue com 2 gols do Griezmann e na primeira, ele consegue manter ali um placar em 1-0, perdão, com o gol do Coque. Por quê? Porque o Atlético de Madrid conseguia fazer essas 2 linhas muito bem postadas, não deixava o MSN jogar entre linhas e mais, também tinha essa questão do quê? Do cara que segura a bola. O Coque segurava muito a bola, o Arda Turan segurava muito a bola e é exatamente o que o Flamengo fez ontem com os jogadores que tinham. O Arrascaeta não perde a bola, como falou o Felipe Luiz. E o principal jogador do Flamengo, talvez um dos principais jogadores do futebol brasileiro, ao lado do Luiz Henrique, a gente pode pensar em mais algum, que é o Gerson. O Gerson é um monstro. Quando o Gerson quer, ele coloca o meio-campo no bolso. E ele fez ontem o ritmo do Flamengo ser o ritmo do Gerson. Ele jogou demais, ele conseguiu ser um cara que temporizava na hora que tinha que temporizar, acelerava na hora que tinha que acelerar e que deu certo justamente para a estratégia montada pelo Felipe Luiz. O Gerson está jogando um absurdo. E quase não entrou em campo ontem, isso é informação. Por quê, Venê? Porque ontem, quando eu estava apurando a escalação do Flamengo, porque o Felipe Luiz, de fato, ele só passa na pré-eleição, e aí uma pessoa do Flamengo me disse, Venê, existe a dúvida do Gerson não jogar. Aí eu até achei que era ironia da pessoa, falei, como assim? É porque o Gerson está tomando, nesse momento, o remédio na veia, através de injeção, porque ele acordou muito mal, sem condições de jogo. Febre, dor de cabeça, dor no corpo, ele não tinha condições de jogo. Aí ele tomou o remédio na veia, diretamente na veia ali, a pessoa até me mandou uma foto na ocasião, que tinha vitamina C, enfim, algum antibiótico, e aí ele conseguiu ficar apto para a partida, e fez essa partida que ele fez ontem. Então, quase assim, que um vingador se transformando o Atlético Mineiro tem o Hulk, podemos dizer que temos o Homem de Ferro no Flamengo. Oh, meu Deus! O Venê elogia muito aqui as entrevistas do Felipe Luiz. Vamos escutar um pouquinho do que o treinador falou depois desse jogo. Rodou. Anoto, planejo, não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e o possível cenário do jogo também. Ele não foge de pergunta nenhuma e fala muito sobre futebol, né? Gente, será que isso aqui está sendo um sinal? Pra que seria o sinal, né? Pra mim, será? Eu tenho... Ô, Venê, vai falar você. Pode ser o apagão do Vasco no segundo tempo. É verdade. Pode ser isso. É verdade. Mas eu gosto muito das entrevistas do Felipe Luiz, porque ele fala de futebol.
e ele te responde de uma maneira sucinta. Ele te explica tudo o que ele decide durante o jogo. Ele não foge das perguntas, muito pelo contrário. É uma aula, assim, ouvir o Felipe Luiz falar após a partida. Inclusive, quando ele perdeu para o Fluminense, ele também teve essa postura. Não é só na vitória, não é só porque ele conseguiu a classificação. Então o Felipe Luiz, ele consegue responder, e quando ele responde, ele não responde para o jornalista. Ele responde para o torcedor rubro-negro. E o torcedor rubro-negro ficou muito contente em ouvir as palavras de Felipe Luiz, porque pôde entender cada decisão tomada durante os 90 minutos. Olha só, o Big Boys lembrou uma coisa aqui. Vocês já destacaram muito bem o Gerson. Você quer destacar o Pulgar também? Vamos falar sobre isso? E eu queria que você falasse sobre o Rossi, Pedrosa. Acha que fez ele uma boa partida? Bom, ele foi decisivo, porque assim, as pessoas podem estar achando que o Flamengo também não correu risco. E o Flamengo correu risco. Inclusive teve uma bola do Yuri Alberto que ele pega que é sensacional a defesa. É claro que quando dá certo a gente vai exaltar aqui a estratégia. Poderia ter dado errado também, mas a gente tem que saber que o futebol é feito de riscos. E um goleiro desse calibre, que vai vestir a camisa do Flamengo, ele tá ali para também salvar nos grandes momentos. E pra mim o Rossi fez isso ontem. E o Pulgar, Vene Casagrande? Além do Pulgar, eu vou começar na lateral direita, que eu quero destacar a baita partida do Wesley também. Isso precisa ser dito. Que é um jogador que foi muito criticado pela torcida rubro-negra e criticado de maneira justa, tá? Não era nenhuma injustiça você criticar o Wesley naquele momento. Só que a partir do momento que o Felipe Luiz chega, ele teve uma produção, um crescimento de produção muito grande. Fez uma baita partida ontem. Pulgar jogou muito a bola, voltou aquele velho e bom Pulgar que conseguiu a titularidade. Ele ao lado do Gerson, os dois comeram a bola no meio de campo do Flamengo. Quero destacar o Fabrício Bruno também, que entrou muito bem, numa fogueira, digamos assim, e soube dar conta do recado. Então, para mim, esses são os grandes destaques, além do Rossi, que o Pedrosa mencionou muito bem. E com uma responsabilidade entra aí o Fabrício Bruno nesse jogo, né? Tá na hora. Cancela o Vasco. Então tá aí, né, um pouco da análise aí do debate, de como os comentaristas viram esse jogo, né? Foi uma grande possibilidade do Corinthians vencer o Flamengo, tinha mais chances, porém acabou não conseguindo, né? O Flamengo se defendeu muito bem, fez uma grande partida, né? É importante lembrar disso, né? Que o Flamengo jogou muito bem fora de casa. O Flamengo que vem sofrendo demais defensivamente. E nesse jogo conseguiu mostrar que tem a capacidade também de fazer uma boa linha defensiva, né? Como fez. E esse foi o maior elogio, em especial ao técnico Felipe Luiz, que pôde mexer rapidamente ali. Muitos não entenderam o fato dele tirar o Gabigol. O Gabi, né? Que vem fazendo partidas horrorosas com essa camisa do Flamengo. Dessa vez não vinha jogando bem, pelo menos no comecinho ali, nos 25 minutos, 27, né, que tá expulsando o BH, e consequentemente acabou sendo substituído. Meteu ali o Fabrício Bruno, que fechou a casinha. O Flamengo defendeu muito bem. O Corinthians em casa não conseguiu atacar, não conseguiu demonstrar aquilo que se esperava. Isso foi um pouco do que aconteceu no dia de hoje. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade, é claro. Você também pode opinar aqui nos comentários, dizer se concorda, se discorda dos comentaristas. É importante demais saber o que vocês pensam. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!